porque o Espírito Santo vai ministrar algo ao seu coração. Amém? Pega a sua Bíblia, fazendo um favor, e abra comigo no livro dos Hebreus, capítulo de número 12. E nós vamos ler a partir do verso de número 12 também. Você que nos assiste, que está cultuando através do nosso canal no YouTube, pega a sua Bíblia, de preferência impressa, se você estiver na sua casa. No final da transmissão, não deixe de compartilhar, de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative lá o sininho. Hebreus 12, verso 12. Amém? Quem não achou ainda, fala assim: misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforçam-se para viver em paz com os outros, ou com todos, e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí o verso de número 15 vai dizer assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e no meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um respaldo, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado pela sua manifestação. E nós queremos pedir agora que Jesus, o Verbo vivo, Ele fale conosco e que nós venhamos ter entendimento da tua palavra. Eu repreendo agora toda ação de Satanás na mente, todo espírito de perturbação, todo espírito de distração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos desafiar, nos primeiros 3 versículos, a nos fortalecer, a pegar as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Todo mundo que está fraco precisa de se fortalecer. A minha esposa, ela tem um problema de imunidade, e sempre ela precisa de fazer um tratamento tomando um composto, uma vitamina, porque quando ela não toma, a sua imunidade diminui e ela começa a ficar fraca. E quando ela fica fraca, ela fica suscetível a ataques de algumas enfermidades. Então, quem está fraco, quem está devagar, ele precisa se fortalecer. E o texto está dizendo de mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes, joelhos que não estão firmes, joelhos que eles não estão de forma de segurar e sustentar um corpo. Nessa noite, eu quero te convidar, à luz da palavra, a fazer uma reflexão de como você tem andado. Se você tem andado como uma pessoa forte, como uma pessoa que está com a mão erguida, com um punho fechado, como sinal, eu sou vencedor, ou se sua mão, ela está uma mão enfraquecida. Se o seu joelho está um joelho vacilante. O verso
de número 13 vai dizer assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Está dizendo que a minha caminhada, a sua caminhada, ela tem que ser preparada, ela tem que ser planejada, para que eu e você não trafegue por caminhos errados. Pois tem um manco, doente, esperando de mim e de você para ser curado. Existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha sobre nós, de forma que você tem que se fortalecer para ajudar outra pessoa a ser fortalecida. Essa semana passada eu aprendi com um pastor que uma pessoa que vem num culto e apenas senta na cadeira, ela fortalece o outro. Porque tem gente que chega aqui, olha e fala assim: não, se está cheia é porque está abençoado. Se está cheia é porque está abençoado. Então a pessoa, o ato dela chegar, sentar, ela gera na outra pessoa fé, ela gera na outra pessoa esperança. Então você precisa entender o seu papel e a sua função no reino. Então nessa noite eu quero te convidar a praticar, a conhecer a cultura do uns com os outros. Você já ouviu falar da cultura do uns com os outros? Você conhece a cultura dos uns com os outros? Essa cultura uns com os outros, ela deveria ser a nossa meta, ela deveria ser o nosso estilo de vida. Porque quando você começar a aprender o que é a cultura uns com os outros, você vai dizer assim: é isso que eu estava precisando na minha casa, no meu casamento, na minha vida e na minha história. Pega a sua Bíblia fazendo favor e vá comigo lá em Romanos. Como que eu posso cumprir o que está no verso 12 de Hebreus? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. É com a cultura uns com os outros. Romanos 12, verso 5, vai dizer assim. Vou esperar você abrir. Romanos 12, verso 5 vai dizer assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Tem uma canção que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Está falando dos joelhos vacilantes. Eu preciso que você ponha na sua cabeça que tem pessoas esperando algo de você, e você vai dizer para mim assim: pastor, eu estou arrebentado, eu estou destruído, eu estou sentado, eu estou prostrado, o que eu tenho para dar? Você tem para dar o mesmo que a outra pessoa tem para te oferecer, uns com os outros. Na cultura uns com os outros também nós vamos ver, em Romanos 12, verso 10, que nós temos que amar uns aos outros. Romanos 12, verso 10, está dizendo assim: amai-vos cordialmente. Não, pastor, eu amo, mas é ele lá e eu aqui. Não, eu amo, mas assim, eu quero distância de mim. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na cultura uns aos outros, eu preciso amar você, e você precisa me amar. E se tem uma coisa hoje, que é um déficit no meio da igreja, no mundo, é o negócio do amor. Nós não temos que ter amor, nós precisamos de amar. O problema não é ter amor. Tem gente que tem amor, mas ele não ama. Ele não compartilha, ele não distribui, ele não ajuda, ele não cola, ele não sustenta, ele não é uns com os outros. Amais uns aos outros com amor fraternal.
Só que eu estou muito preocupado, sabe com o quê? Com o meu umbigo. Eu estou raspando as minhas feridas com um caco de telha. Eu estou lamentando porque todo mundo é culpado do que eu passo. É o chamado vitimismo. Você conversa com a pessoa, ela começa a falar que o mundo conspira contra ela, que tudo que está acontecendo é contra ele. Ele tem um espírito nele de comiseração, que tudo de ruim é com ele, é para ele, porque eu não sei a história dele, porque eu não sinto o que ele está passando, porque eu não sei o que ele está passando. Como se ele fosse a única pessoa na terra que estivesse sofrendo. Começa a abrir o seu coração, mas também começa a abrir o seu ouvido, para poder ouvir e ser uns com os outros. Na cultura uns com os outros também, nós precisamos ter a mesma atitude para com o irmão. Pega a sua Bíblia aí e vai comigo, Romanos 12, verso 16. Romanos 12, verso 16 vai dizer assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tenha a mesma atitude uns com os outros. Não, eu não misturo, não. Você está doido? Aquilo ali é ralé. Eu não ando no meio da ralé. Não, que aquele ali não dá, não. Já pensou se eu tirar uma selfie junto com ele? O que as pessoas vão pensar de mim? A pergunta que eu te faço é a seguinte: se Jesus estivesse na terra, ele tiraria uma selfie com você? Se Jesus estivesse na terra, sabendo quem eu sou e quem você é, e ele fosse orgulhoso, ele seria um comigo? A cultura um com os outros é eu deixar de lado a minha arrogância, a minha soberba, o meu ponto de vista e entender que eu preciso manifestar esse dom chamado amor. E amar não é fácil, irmãos. A Bíblia diz que foi por amor que Deus entregou seu único filho por mim e por você. Eu já falei aqui, vou repetir, eu tenho 2 filhos. Eu não entrego a unha dele por ninguém aqui. Eu não arranco a unha de um filho meu por ninguém aqui. E você pode falar assim: você é ruim, homem do coração duro. Amém. Mas o nosso Deus, o soberano, o eterno, ele pegou o único, o perfeito, o sem mácula, o sem pecado, o todo-poderoso, e colocou ele no madeiro para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Só que eu não posso perdoar, não. Por que eu vou perdoar? Na cultura uns com os outros, vira 2 páginas aí, vai comigo em Romanos 14. Vai dizer que eu preciso edificar você, e você vai me edificar também. Romanos 14, verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Aquilo que traz contenda, você deixa de lado. Tem gente que tem o prazer de tirar a alegria das pessoas. Tem gente que tem o prazer de acabar com a nossa festa. Tem gente que tem o prazer de tirar a nossa paz. Tem gente que tem o prazer de ser aquela benção, para não falar. O texto está dizendo assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns com os outros. Fofoca edifica alguém? Contar para o outro irmão que o fulano de tal falou dele edifica alguém? Negar ajuda edifica alguém? Pode falar. Não acolher ajuda alguém? Então, para mim fortalecer alguém, eu preciso de entender essas coisas. Na cultura uns com os outros também, nós vamos achar aqui, em Romanos 15, que eu preciso
Eu não vou nem falar suportar vocês. Eu vou dizer para vocês me suportarem. É mais ético. Suportando uns aos outros. Romanos 15, verso 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmãos, ser ovelha tem uma vantagem, que ela pode escolher o pastor que ela tem. Você entendeu ou não? Vocês entenderam, não entenderam? Nós temos que suportar. Tem gente que você vai te ensinar para ele a mesma coisa 70 vezes. E aí Jesus vai falar assim, você está achando que é muito? Eu estou te convidando a 70 vezes 7. Você vai tirar carrapicho, vai dar banho, vai passar perfume. E assim que você saltar, o primeiro lugar que ela vai partir em direção é para o lamaçal. E nós temos que suportar uns aos outros. É porque a gente acha que nós não somos xarope. É porque a gente acha que nós não temos erro. É porque é muito mais fácil eu apontar o dedo para o meu irmão e falar das mazelas dele. É por isso que a gente não tem suporte. É por isso que a gente não aguenta. É por isso que a gente quer abrir mão. Quando eu vejo uma mulher, um homem falando assim, eu vou abrir mão do meu casamento, eu vou abrir mão da minha esposa, do meu marido, eu fico pensando, será que essa pessoa não tem espelho na casa dele, para ele não ver, enxergar a cara dele e pensar assim, quem que eu sou dentro desse casamento? O que é que eu estou fazendo para edificar? O que é que eu estou fazendo para gerar paz, para não ser a pedra de tropeço ou para poder liberar o perdão, para a coisa fluir? O problema é que nós não queremos suportar uns aos outros. Será que Jesus não sabia que Judas ia trair ele no dia que ele escolheu ele? Sim ou não? Mas Jesus caminhou com um ladrão durante 3 anos. Jesus, ele comeu com um ladrão durante 3 anos. Jesus teve momentos de mostrar sua fraqueza e dor para um ladrão durante 3 anos. E Jesus não abriu mão daquele ladrão. Foi aquele ladrão que abriu mão de Jesus. E por que você vai abrir mão de mim? E por que eu vou abrir mão de você? E por que você vai abrir mão de uma pessoa que está dependendo, precisando da sua oração, do seu joelho e do seu fortalecimento? Olha o texto de Hebreus aí. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco, não está falando de você, do outro, o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforça-se para viver em paz com todos, para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. E aí também na cultura aqui, uns com os outros, Efésios 4:2 vai dizer assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu quero te fazer um exercício, te dar um exercício. Quando você chegar na sua casa, antes de dormir, para e pensa assim, se eu fosse a minha esposa, eu casava comigo? Você te conhece, você sabe quem você é. Se eu fosse o meu patrão, eu me contratava? Se eu fosse meu filho, eu queria ter esse pai? Dever de casa para você. Cultura do uns com os outros. Agrade uns aos outros. Romanos 15, verso 2. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Cada um de nós deve agradar o nosso próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Gente, tem pessoas que um negocinho que você faz por ele assim, ele fica com uma gratidão no coração tão grande. Ele se sente importante. Você manda uma mensagem, fala, você lembrou de mim, você sabe que eu existo. Isso edifica as pessoas. Isso faz pessoas se sentirem amadas.
Isso faz pessoas que foi rejeitada ser curada pelo espírito da rejeição, porque quem já foi rejeitado, todo lugar que ele chega, ele já pensa assim: é mais um lugar que eu vou ser rejeitado. No time de futebol, ele sempre era o último a ser escolhido. Na hora da merenda, era o último da fila. No dia do aniversário, ninguém dá os parabéns. Então tem pessoas que elas têm essa carga hereditária, essa carga de complexo, e o que ela está querendo simplesmente é que você agrade ela com um bom dia, com a paz do Senhor, e diga para ela: eu te amo em Cristo Jesus. Eu fui pregar uma vez lá no Chonim, na nossa congregação que tem lá. Quando eu falo nossa, da Renovada, tá? Ela pertence à quarta. E lá no Chonim, são senhoras já de muito tempo. A congregação lá tem 40 anos. E eu me lembro que quando acabou um culto, não tinha Covid ainda, eu dei um abraço para uma senhora, deve ter uns 80 anos. E ela falou comigo assim: meu filho, o abraço que você me deu foi melhor que a palavra que você pregou. Aí eu fiquei pensando: será que o abraço foi bom, a pregação que foi ruim? Mas eu entendi o que ela falou, porque ela completou falando o seguinte: tem muito tempo que os meus netos não me abraçam. Tem muito tempo que os meus filhos não me abraçam. Sabe onde que bate paixão, que bate amor e bate saudade? Velório. Velório. Abraça enquanto está vivo. Honre enquanto está vivo. Agrade enquanto está vivo. Agradando uns aos outros para a edificação. Na cultura dos uns aos outros também, nós vamos ter aqui a exortação. Pega a sua Bíblia, fazendo um favor, e vá comigo em Romanos 15, verso 14. Romanos 15, verso 14, vai dizer assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar, de exortar uns aos outros. A exortação, a palavra exortação no original, ela fala trazer bom ânimo, trazer renovo, trazer força. E tem muitas pessoas precisando de ser exortadas. Porque a correção também, ela é um bom ânimo. Quando você corrige alguém, você fala assim: você está no caminho errado, você precisa ir para o caminho certo. Semana passada, eu fui lá em Linhares, no Espírito Santo, saí 5 horas da manhã com uma pessoa, um discípulo. Eu viajei 600 quilômetros, 296 para ir, 296 para voltar, fiquei lá apenas 40 minutos. E no final do dia, eu fui orar a Deus pedindo resposta sobre o que eu fui fazer, e Deus falou comigo assim: não é para fazer. E aí eu falei: tá bom, Deus, se não é para fazer, por que o Senhor permitiu eu rodar quase 600 quilômetros, acordar 5 horas da manhã, gastar uns 250 conto, para nada? E a resposta que o Espírito Santo me deu foi a seguinte: você não entendeu nada, você não foi lá olhar nada, você foi simplesmente conversar com essa pessoa durante 8 horas para exortar ela. O que eu fui fazer lá não era olhar nada para mim, era simplesmente exortar, edificar e trazer ânimo para uma pessoa. Só que a gente não entende essas coisas, porque isso é espiritual. Então eu quero te convidar e te convocar a investir tempo com alguém. Bater um papo, sentar para tomar um chá. Não é para falar da vida dos outros, mas para poder conversar. E o amigo, ele exorta em particular e elogia em público. A pessoa que esculacha a outra no meio de todo mundo, isso não é exortação, não. Isso é falta de amor. Quem ama, elogia em público e exorta no particular. E eu, como pastor, sou exortado também. E louvado seja Deus que eu tenho que me exorta. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração, porque na cultura uns com os outros, nós precisamos exortar.
Porque tem hora que nós estamos achando que nós somos o gás da coca. Nós somos o último ou a última batata Ruffles. É Ruffles que fala, né? Ruffles. Do pacote. A gente acha que nós somos os tais. E aí, quando as escamas caem, a gente descobre que a gente não está tão assim, não. A gente precisa de uns apertos. Então, cultura uns com os outros. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondades e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns com os outros. Mulher casada, olha aqui para mim, no nome de Jesus. Não abre o seu coração para homem nenhum. Nem para o melhor amigo, mulher não pode ter melhor amigo é o marido dela. Nem para o amigo de trabalho, nem para o colega de faculdade, para homem nenhum. Se você está infeliz no seu casamento, procure uma mulher de Deus e abra o coração com ela. Procure uma liderança séria, que é acompanhada pela esposa para abrir o coração. Não aceite o homem também abrir o coração para vocês. Essa conversa assim, nossa, quem dera se eu tivesse uma esposa como você. Você pode amarrar e repreender que é capeta purim. É Satanás. Satanás. Homem casado, ele não tem que abrir coração com mulher nenhuma. Ele não tem que fazer comentário nenhum de questões íntimas. Do que passa na casa dele ou o que não passa. Isso é problema dele e da esposa dele. E tem muita gente caminhando por esse lado. O texto está dizendo de se aconselhar de outra maneira, de outras coisas. Irmão, estou querendo comprar um lote, comprar uma casa. O que você pode dizer? Você pode me ajudar? Você tem experiência? Agora, aquilo que é sério, aquilo que é espiritual, aquilo que é essencial, nós temos que tomar cuidado. Tem muita gente abrindo o coração para quem não deveria abrir. Tem muita gente conversando aquilo que não é para conversar. Eva conversou demais, ouviu demais e dançou. E sem música ainda. Então eu quero te pedir, minha irmã, em nome de Jesus, qualquer mensagem de WhatsApp que você receber, com sentido estranho, você já deleta, bloqueia e abandona. A mesma coisa eu digo para os homens. Não brinque. Não brinque. Satanás veio para matar, roubar e destruir, e ele é eficaz no que ele faz. Olha o que o texto diz, no verso de número 14, do texto base, Hebreus 12, 14. Esforçam-se para viver em paz com todos. Que depender de você, seja um cara boa praça, uma mulher boa praça, educado. Educação não quer dizer que você está dando bola para ninguém, tem diferença. Agora o texto diz para tentar viver em paz, mas serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. A porta, ela é estreita. Tem gente brincando de crente, irmãos. Tem gente achando que igreja é clube. Tem gente achando que igreja é lugar de recreação. Nós temos comunhão, nós temos café da manhã abençoado, igual foi hoje. Pensa num café de risote hoje. Fruta, só coisa maravilhosa. Mas aqui é lugar onde nós somos confrontados, somos esquadrinhados, arrependemos e mudamos de vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, e se você quiser conferir, ele pelejou com a pessoa, e ele mandou entregar ela para Satanás. Porque tem hora que o negócio fica meio complicado. A gente peleja, e tem hora que não dá para pelejar mais. Vocês estão comigo ou não? Fortalecer as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Agora olha o que está no verso de número 15.
atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Na versão wilsiana vai dizer assim: ô Zé, ô Maria, fica esperto, fica vigilante, para que você não perca a sua salvação. Essa é a versão wilsiana. Separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma pessoa ferida, ela só sai ferindo. Repara para você ver. Quem tem ferida na alma sai ferindo os outros. Ela ataca. Ela já fica a defensiva dela é atacar. E a pessoa ferida, ela fere outras pessoas e sai contaminando todo mundo. Então nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser curados, nós temos que arrepender, nós temos que ir para o joelho, pedir graça, pedir restauração, para a gente fluir. Mudar de etapa, virar a chave, entrar numa nova estação, num novo ciclo. Gente, não vai valer a pena ficar na igreja 20 anos, 25 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos, se Jesus voltar e a gente ficar. Não vai valer a pena. É muita gasolina jogada fora, é muito sabonete jogado fora, é muita roupa nova jogada fora. Nós temos que entender que nós estamos vivendo um tempo que o anjo já está com a trombeta na boca. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer. Verso 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, um resto de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. O texto está dizendo que Esaú foi impuro e profano. Por que ele foi impuro e profano? Porque os pais falaram: não casa com mulheres que não sejam do nosso povo. Não vai casar em outro arraial, não seja desobediente. Mas o cara quis fazer. E toda desobediência, ela tem uma consequência. Verso 17. Pois sabei também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Presta atenção. Vai chegar um tempo que vai ter o arrependimento e ele não vai ser aceito. Nós já estudamos escatologia aqui. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sabe o que está me ensinando aqui? Que o dia é hoje, a hora é agora. O dia é hoje, a hora é agora. Está cansado? Os joelhos estão vacilantes? Jesus está aqui, queridos. O que nos fortalece está aqui. Ele fala assim na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que vem sobre você não é meu. O alívio que vai sobre você é de Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Se coloque de pé em nome de Jesus.